quem faz parte? Quem faz parte dessa igreja? É claro que o campineiro falando parte, vocês vão escutar arte, toda hora, né? Mas quem faz parte da igreja? Relembrando um pouquinho da semana passada, nós vimos que igreja é o povo de Deus. Igreja não é um lugar, igreja não é um prédio, igreja é o povo de Deus. É o ajuntamento dos que creem em Cristo e buscam cumprir os propósitos de Deus. Né? Quem manda na igreja? Quem manda na igreja não é o Zambelli, né? Não sou eu, não é o Arthur, não é o dono do prédio aqui. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o construtor, Ele é o cabeça da igreja. Semana passada falamos que uma igreja precisa ter um ensino fiel às Escrituras. É importante que a igreja seja um ambiente de louvor em comunidade, fidelidade ao Senhor, serviço ao Senhor, buscar englobar as pessoas que estão de fora da igreja. Esses são alguns dos tópicos que a gente tem que ter em mente quando a gente fala igreja. É isso que estava envolvido nessa palavra que está lá em Mateus 16:18. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É interessante que vimos sobre o que é igreja e o que uma igreja tem que ter, e eu li um artigo essa semana sobre o que as pessoas procuram em uma igreja. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos levantou alguns pontos importantes do que uma igreja precisa ter para você frequentar. Alguém faz ideia do que é a coisa mais importante para ter uma igreja? Nessa pesquisa? Chuta, qualquer um. Estacionamento, muito bem. Estacionamento é o número 1. As pessoas querem uma igreja que tenha um estacionamento, tá bom? Depois vem, sem ser os Américos, já deve ter visto a pesquisa também. Ar-condicionado é a terceira, porque a segunda é um berçário, um lugar para as crianças, os bebês ficarem, né? Ar-condicionado aí em terceiro lugar, muito bom, né? Música boa e um ambiente descontraído. Olha só, as 5 primeiras coisas que aparecem nessa pesquisa, Top 5. o top 5 dela não é o essencial que Cristo colocou para a igreja. Nenhuma dessas daqui, é o que Cristo colocou como essencial. O que colocou como essencial aparece só em 6º lugar, o ensino bíblico. Se você desconsiderar essa sexta opção, um lugar com estacionamento, com berçário, ar-condicionado, música gostosa e ambiente descontraído, você pode ir ali no Bob's, você vai encontrar tudo isso ali, tá bom? Eu não estou fazendo merchan do Bob's, mas lá tem estacionamento, ar-condicionado, as crianças podem se divertir no parquinho, enfim. O que diferencia o Bob's da igreja? Além do lanche, é claro. É o ensino bíblico. O ensino bíblico é o fator principal da igreja. Uma reunião de pessoas que creem em Cristo, que estão caminhando com Ele, servindo a Ele, buscando a Ele. A pergunta então que eu quero fazer essa semana é: como a gente pode fazer parte dessa igreja? Qual é o acesso que nós temos a poder frequentar ou ser parte da igreja? Será que basta simplesmente entrar por essa porta e pronto, uma chave vira e você se tornou parte da igreja de Cristo? Será que é quando damos o dízimo? Para muitas igrejas por aí, a parte mais importante é o dízimo. Se você dá o dízimo, você é parte da igreja e é isso que importa. Será que fazer parte da igreja significa quando você ajuda? Eu vou ajudar aqui a recolher as cadeiras, isso vai me fazer parte da igreja. Será que é quando eu canto? Será que é quando eu dou um estudo? O que faz alguém parte da igreja de Cristo? E nosso objetivo é mostrar que para fazer parte da igreja de Cristo, você tem que entender e crer quem é o chefe dessa igreja. Quem é Jesus Cristo. E é no nome dele que eu vou orar agora, antes da gente continuar o nosso estudo aqui.
Senhor, eu quero pedir para que esse seja um tempo onde possamos refletir a respeito da Tua Palavra e a respeito do que é a igreja e quem faz parte dela. Que possamos ter claro que igreja não é um prédio, fazer parte da igreja não é simplesmente ir, mas envolve crer. Crer em Cristo e crer no que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Se conosco nesse tempo é o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Como entrar então para a igreja? Relembrando algumas coisas, a igreja, como a gente viu, não é um prédio, não é uma denominação. A igreja é edificada sobre uma afirmação. Quando vimos esse texto na semana passada, de Mateus 16, 18, ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diferentes pessoas vão abordar esse texto de diferentes maneiras. Acredito que quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está relacionado ao que veio antes, no contexto desse texto, que é quando Pedro faz a seguinte afirmação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação é a base, é o alicerce para a construção da igreja de Cristo. É sobre essa pedra que a igreja é edificada. Sem essa afirmação de que Jesus é o Cristo, estamos simplesmente num lugar com ar-condicionado, com música, com a mente descontraído. Essa afirmação faz com que a igreja seja construída. Em Efésios 1:23 fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então essa é outra imagem que Paulo vai usar para falar de igreja, um organismo vivo, um corpo, cujo cabeça é Cristo, e nós, todos nós que um dia cremos em Cristo, fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja não é o prédio, mas é a edificação relacionada a Cristo e é corpo de Cristo. Atos 2:41, ele é um texto bem importante para esse nosso estudo sobre igreja, porque é o começo da igreja. A igreja está começando ali, a reunião dos cristãos, dos crentes, está começando naquele momento. E ele diz assim: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles acreditam nas palavras de Pedro. Mas por que Pedro disse? A gente precisava ler o texto anterior também. Pedro está falando que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Quando as pessoas escutaram essa mensagem, elas creram, elas acreditaram. E porque elas creram nessa mensagem, elas foram batizadas e foram acrescentadas à igreja. João 1, versículo 12, diz que aos que receberam, aos que creram em seu nome, no nome de Cristo, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não são todas as pessoas do mundo que são filhas de Deus ou filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, corrompido por causa dos pecados, das falhas que nós cometemos. Mas quem recebe a Cristo, quem crê em Cristo, esses sim são feitos filhos de Deus. Eles passam de inimigos de Deus para filhos de Deus. Eles recebem uma nova identidade. Colossenses 1,13 vai dizer que Cristo nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Estávamos antes no reino das trevas, longe, afastados, distantes do Senhor. Mas Cristo nos resgata, nos salva, nos livra dessa situação
e nos leva para um reino melhor, o reino do seu Filho amado. O que isso tem a ver com a igreja? Isso tem tudo a ver com a igreja. Igreja é a reunião daqueles que um dia entenderam, receberam e creram em Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, e pela graça, a graça é um presente, pela graça que nós somos salvos. E quando nós cremos nele, nós passamos a fazer parte da igreja de Cristo. É a reunião de todas as pessoas que um dia entenderam, receberam e creram em Jesus. Fica evidente que Cristo veio para nos salvar. Ele morreu na cruz a fim de que os nossos pecados e as nossas ofensas fossem perdoadas, apagadas, limpas. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós estamos colocados como filhos de Deus. Antes nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos nele. Saímos de um reino de trevas e vamos para um reino do Filho amado. Como é que a gente se apropria? Como é que a gente toma essas verdades como parte das nossas vidas? Aquele texto de João vai falar que quando cremos, quando depositamos a nossa fé, a nossa confiança na mensagem de Cristo. João 3,16 é um texto bem conhecido, né? Porque Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu único Filho, para que todo que crê não morra, mas seja salvo. Todo que crê, então, se torna filho de Deus, parte, então, da igreja de Deus. É claro também que muitas pessoas podem frequentar um ambiente chamado igreja. Podem frequentar essa igreja, podem frequentar uma outra igreja, podem ir todos os domingos, dar dízimo, cantar, até dar estudo, mas nunca ter entendido, recebido e crido na mensagem de Jesus. Estão indo pela força do hábito, estão indo porque domingo à noite não tem nada de legal para assistir na televisão, estão indo porque tem mais nada para fazer, mas estão lá achando que fazem parte da igreja de Cristo, enquanto nunca creram no que Cristo fez por ela. Nunca entenderam, nunca receberam esse amor, essa salvação, essa graça, esse presente de Deus para a vida dessas pessoas. Em compensação, aos que receberam e creram, agora eles fazem parte de uma igreja de Cristo, que é parte do corpo de Cristo. Todos aqueles aqui que um dia receberam e creram, fazem parte de outros irmãos que um dia receberam e creram, só que estão lá na África. E eles estão se reunindo, eles estão estudando as Escrituras, eles estão aprendendo do Senhor, e fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo edifício, construído sobre a base de que Jesus é o Cristo. Outros irmãos talvez estejam em igrejas indígenas, espalhadas aí Brasil afora. Pessoas que um dia entenderam e creram que só Jesus é a salvação. Eles são tão parte da igreja de Cristo como nós somos. Ribeirinhos, no meio da Amazônia, tem lá a sua igreja, com pessoas que um dia receberam e creram na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Americanos, que um dia receberam e creram na mensagem de Jesus Cristo. Fazemos todos parte da mesma igreja. Os prédios são diferentes, os estudos são diferentes, as pessoas que frequentam são diferentes, mas fazemos parte todos da mesma igreja de Cristo, baseada sobre a mesma afirmação, que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e todo que crê será salvo. A igreja também ela se manifesta não só numa escala global, mas numa escala local também.
temos esse prédio aqui onde irmãos se reúnem para estudar a palavra do Senhor, louvarmos juntos, orarmos uns pelos outros, termos comunhão, buscar os que estão fora daqui. Então a igreja é corpo de Cristo, reunido em todos os lugares do mundo. Mas também ela é aquela igreja que está lá no bairro, pregando o Evangelho, falando de Cristo, alcançando pessoas. Para ficar bem claro, antes nós estávamos no reino das trevas, e quando cremos, passamos a viver no reino do Filho amado de Jesus Cristo. Eu gosto de comparar isso com a história de um jogador chamado Rivaldo. Quem aqui lembra do Rivaldo? Muito bem. Para quem é corintiano, tem algum corintiano aqui? Pode escrever lá agora. Muito bem. O Arthur não vai gostar dessa história, mas vamos lá. O jogador Rivaldo, ele começou a jogar no Mojimirim, mas logo ele foi para um time que eu vou considerar aqui que é como se fosse o reino das trevas, tá bom? O Corinthians. E ele foi jogar no Corinthians. Foi terrível para a carreira dele. Afastado, longe dos títulos, sem ganhar prestígio, sem ganhar, reconhecimento, sem ser valorizado, achando que estava fazendo algo bom, vivendo da maneira que queria, e estava no reino das trevas. Até que um dia veio alguém e pagou um alto preço por ele. Bastava ele crer, e para ele crer bastava ele pegar uma caneta e assinar o contrato. Então ele sai do reino das trevas e é transportado para o reino do seu Filho amado, para o glorioso, poderoso, incrível Palmeiras. Não é à toa que você está de verde. Não à toa eu estou de verde. Ganhamos ontem uma taça muito importante, ontem, a Copa Mickey. Viu aí? Rivaldo então vai para o Palmeiras, ele sai daquela situação de reino de trevas. E quando ele crê, quando ele assina aquele contrato, porque alguém um dia pagou o preço dele, ele assinou aquele contrato, ele sai daquele reino das trevas e vem para o Palmeiras, onde ele ganha muitos títulos, tá? Ganha Campeonato Paulista, ganha Brasileirão, vai para a Seleção Brasileira, onde ele vai ganhar inclusive a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ali no Palmeiras ele é dirigido por alguém que está sendo cabeça daquele time. Junto ele tem outras pessoas com ele, trabalhando com o mesmo empenho, trabalhando com comunhão, trabalhando em união. Pessoas que estão ali, ele não joga sozinho, ele tem o lateral direito, tem um defensor, tem um atacante, ele ali, enfim. Rivaldo então vai para o reino da luz, vai para o reino do seu Filho amado. É isso que acontece quando cremos em Cristo Jesus, não que a gente vai ganhar a taça da Copa, mas o que acontece quando cremos no reino, na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus, é que antes nós estávamos em trevas, longe, afastado de Deus, buscando os nossos próprios caminhos, buscando as nossas próprias vontades, o nosso próprio jeito de viver, achando que estava indo bem, enquanto não estava. Cristo pagou um alto preço por nós, a própria vida dele. Ele sacrificou na cruz, porque Ele ama cada um de nós. O que basta fazer para receber isso que Cristo fez? Basta nós crermos nele. E quando nós cremos, então nós passamos a fazer parte de uma nova família. Nós somos inseridos no reino do seu Filho amado. Nós agora saímos das trevas e andamos como filhos de Deus. Mas se você souber do meu passado, eu posso não saber, mas Cristo sabe.
E Cristo morreu pelos seus pecados na cruz, tanto quanto para uma pessoa boazinha, ou para uma pessoa mais ou menos, ou para uma pessoa péssima, ou para o pior pecador de todos. O sangue de Cristo, ele é suficiente para perdoar e limpar todos os nossos pecados. A igreja, então, é o lugar onde aqueles que creem começam a fazer parte dessa igreja. É muito provável que pessoas vão falar assim: nossa, mas aquela pessoa está vindo aqui? Se aquela pessoa um dia creu na mensagem do Evangelho, não interessa o que ela fez. Em Cristo nós somos perdoados, e agora essa pessoa tem uma nova vida, uma nova chance. E a igreja é o lugar onde ela vai aprender a caminhar com Cristo, a caminhar na direção que Ele deseja. Quando nós cremos, então, nós temos uma nova família. Nós entramos para a igreja do Senhor. Essa igreja, ela é visível também. Ela está presente aqui essa noite, assim como em outros lugares de Paulo Afonso, região, no Brasil. Igrejas se reúnem com o mesmo objetivo, ou esperamos que seja o mesmo objetivo: andar de acordo com as Escrituras, louvar e honrar em comunidade a esse Cristo que nos salvou, e ter um olhar para os de fora daqui também. Assim como um corpo tem vários órgãos dentro dele, assim também a igreja local faz parte desse grande corpo de Cristo. E nós individualmente fazemos parte desse corpo de Cristo também. A igreja tem que olhar para os que ainda não creram em Cristo. A igreja não é um lugar fechado nela mesma. Apesar da igreja ser a reunião dos que creem, a igreja está olhando para os de fora, para os que ainda não creem. A igreja, ela não é um lugar onde tem pessoas de uma cor específica, de um tipo social específico, de um tipo econômico específico, ou mesmo de interesses específicos. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de uma igreja de pessoas que lutavam jiu-jitsu. Então só frequentava a igreja, ou só podia frequentar a igreja quem lutava jiu-jitsu. Eu não consigo imaginar como seria um momento de comunhão deles, né? Deve ser um momento de, enfim, agarrar e lutar, enfim. Mas a igreja não é um lugar fechado para um grupo específico. A igreja é um lugar aberto para todos os tipos de pessoas. O que faz a igreja ser a igreja é porque aqui estão pessoas que creem em Cristo. Pode ter rico, pode ter pobre, pode ter pessoas que não se falam ou não se falavam, mas agora em Cristo elas são novas criaturas. E agora elas passam inclusive a ter comunhão umas com as outras. Quem conhece a história de Corrie ten Boom foi uma holandesa próximo ao período da Segunda Guerra Mundial. E um dia ela está numa igreja na Alemanha e ela viu toda a família dela morrer num campo de concentração dos nazistas alemães. Corrie ten Boom então está numa igreja na Alemanha e uma pessoa bem idosa se levanta e fala: eu era um soldado nazista, eu participei da guerra, eu sei do que você está falando, mas depois que acabou a guerra, eu entendi o que Jesus Cristo fez por mim, e eu sei que eu devo pedir perdão para você. Ela viu toda a família dela morta, por causa de pessoas como aquela. E agora? O que fazer numa igreja onde tinha uma pessoa que sofreu com a guerra e a outra que causou a guerra? Ela então lembrou que o que Cristo fez por nós, ao perdoar os nossos pecados, é o que ela devia fazer com aquele homem. E ela falou: não foi fácil, mas eu entendi que aquele homem e eu estamos na mesma condição. Fazemos parte de um mesmo corpo.
Ele errou? Sem dúvida ele errou. Ele está arrependido disso. Como ele está arrependido? Eu preciso perdoá-lo, libertá-lo desse sofrimento que ele também está vivendo. Os dois então se encontram e confessam e perdoam um ao outro. Imagina a cena para as pessoas que estão do lado de fora: um ex-nazista e uma pessoa que viu toda a família morrendo por causa da guerra. Aonde isso seria possível se não fosse pelo sangue de Cristo? Isso não seria possível. Aonde o palmeirense e o corintiano podem estar juntos, sem ter que discutir por futebol, mas discutir por coisas muito mais relevantes, e trabalharmos juntos, e orarmos juntos, e caminharmos juntos, e estudarmos a Bíblia juntos. A igreja é um lugar onde pessoas de todos os tipos, que um dia creram em Cristo, vão enfim fazer parte desse corpo de Cristo. Se reúnem localmente, mas fazem parte de um corpo bem maior. Seguindo o nosso estudo, uma pergunta que fica é: naquele texto de Atos fala, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A pergunta que fica quando lemos esse texto é: qual é o papel do batismo então? O batismo, ele é algo que salva a pessoa. Quando eu batizo, eu sou salvo, né? O batismo é algo que traz santidade para a pessoa. Na verdade, gente, ao longo da Bíblia, o batismo simboliza algumas coisas, mas ele não faz uma mágica na vida da pessoa. O batismo, ele simboliza a salvação. Então, todas aquelas pessoas que creram foram batizadas como um símbolo de que, quando elas deitam as águas, é como se elas estivessem morrendo para elas mesmas e voltando para viver com Cristo. É isso que simboliza o batismo, né? É como se fosse: morri para mim e agora eu volto para viver com o Senhor. Então, ao longo do livro de Atos, as pessoas vão acreditando em Cristo, crendo na mensagem de salvação, e logo elas vão sendo batizadas como testemunho, para mostrar para as outras pessoas: eu acreditei no Senhor, eu sou uma pessoa diferente. Ela então simboliza a salvação, tá? Ela não tem algo mágico na sua água ou no deitar da água, não tem algo especial, mas ela de fato é algo muito importante para aqueles que um dia foram salvos, né? Ela simboliza que você foi salvo. Assim também, o texto de Atos 2:41, ele mostra que o batismo simboliza a entrada para a igreja. É no momento do batismo, então, que podemos ver pessoas sendo recebidas neste novo ambiente chamado a Igreja de Cristo, tá? Então, o batismo é um símbolo de fato. Ele representa algumas coisas, tá? Ele mostra e ele tem um papel extremamente relevante para o cristão e para o cristianismo, pois é nesse momento que testemunhamos, inclusive para os que ainda não creram, que agora nós somos pessoas que fazemos parte de uma igreja. A igreja local, ou seja, aquela que busca, numa escala menor, representar a Cristo, assume o batismo como uma forma de testemunhar, de mostrar que tal pessoa pertence à igreja de Cristo. Quando eu tinha, 12, 13 anos, foi quando eu tive o meu batismo, né? Foi quando eu já tinha entendido, já tinha crido no que Cristo tinha feito por mim, então eu resolvi ser batizado. Então, na nossa igreja tem um momento onde as pessoas são batizadas, e várias pessoas foram batizadas comigo, inclusive minha avó foi batizada comigo no mesmo dia, porque ali nós estamos declarando que Jesus Cristo um dia me salvou.
eu creio na mensagem do Evangelho. Então nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso representa que estamos de acordo com esses três. Então lá, com 12 anos eu fui batizado. E aquele batismo simbolizou também como se eu fizesse parte daquela comunidade que estava ali em Campinas. Olha, você faz parte dessa igreja. É um símbolo, é uma representação. Eu não fazia parte antes? Já fazia parte antes. Mas agora eu estou declarando para que as pessoas vejam, olha, Lucas agora faz parte. Então esse testemunho é algo extremamente importante para a vida do cristão, do cristianismo. Para então terminarmos o nosso estudo aqui, respondendo à pergunta principal da nossa série, estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo? Nós estamos buscando ser uma igreja que tenha bem claro que Cristo é o cabeça, que há um só evangelho, um só batismo e uma só igreja, que é a reunião daqueles que são salvos, perdoados e redimidos. A igreja não está fechada em si. A igreja é a reunião dos cristãos, mas ela está buscando os que estão fora dela. Qual o papel da igreja? O papel da igreja é alcançar os que estão fora, para que eles mudem de time, como o Rivaldo mudou, do Corinthians para o Palmeiras, das trevas para o reino do Filho amado. O papel das pessoas que estão na igreja é fazer com que mais pessoas venham fazer parte do corpo de Cristo. A igreja, então, é a reunião de pessoas que estão unidas pelo sangue de Cristo. Elas estão testemunhando isso através do batismo, e o batismo é para aqueles que creem nessa mensagem de salvação. E elas se reúnem porque Hebreus 10, 25 diz que nós devemos continuar, a gente não deve deixar de se reunir como fazem alguns, mas a gente deve se encorajar, sobretudo agora. Existe uma linha de pessoas que falam assim: eu já fui salvo, eu já aceitei a Jesus, eu não preciso ir em igreja, eu sou a igreja. Gente, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Aliás, quando ela fala sobre igreja, ela nunca fala de um indivíduo único, mas a comunhão e a comunidade dos cristãos. A igreja sou eu. Não, você faz parte da igreja. A igreja é a reunião dos cristãos. Hebreus é bem claro, a gente não deve deixar de se reunir. Ah, mas eu vou assistir aqui pela internet. A internet é um ótimo veículo. Pena que ela não gera o simples fato que a gente fez agora há pouco: orar um pelo outro, conversar um com o outro, saber da semana, poder encorajar-nos durante a semana. A gente não deve deixar de se reunir como igreja. Estamos no caminho certo? Estamos buscando, de fato, estamos buscando ser como Cristo deseja, como Cristo colocou que deve ser a igreja. Estamos buscando estar no caminho certo também com relação a quem faz parte da igreja. A igreja faz parte daqueles que creem, e ela vai em busca dos que ainda não creem. Esse é o nosso papel como igreja. A minha pergunta para a gente terminar é a seguinte: você faz parte da igreja de Cristo? Talvez faz anos que você frequenta a igreja. Talvez você já deve ter rodado por várias. Talvez você cantou no coro, deu aula de escola bíblica, enfim, fez cursos e mais cursos. Mas você faz parte da igreja de Cristo? Você um dia entendeu, recebeu e creu na mensagem do Evangelho, de que Cristo perdoa os nossos pecados, que Ele nos salva,
e que Ele é o único caminho ao Pai? Se não, meus irmãos, a gente só está frequentando um lugar, conversando com pessoas, enfim, indo num lugar que tem um estacionamento ou que tem um berçário, mas a gente nunca fez parte de fato da igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo? E a segunda pergunta que está aí é: você faz parte da igreja local? A igreja local deve fazer parte dos cristãos. Os cristãos se reúnem nas igrejas locais. Todo aquele que faz parte da igreja de Cristo também deve fazer parte da igreja local. Da igreja que se reúne nos bairros, se reúne nas cidades, se reúne em prédios ou em casas, ou debaixo de uma árvore. A igreja local é a reunião dos cristãos. E todos nós devemos fazer parte dessa igreja também. Hebreus novamente vai falar: não deixe de se reunir, pois é ali que a gente se encoraja, é ali que somos desafiados, é ali que somos instigados, é ali que podemos nos fortalecer para a semana que vamos ter. Devemos também fazer parte da igreja local, servir, evangelizar, poder cantar, poder dar estudo, mas a igreja local é o lugar onde nós vamos colocar em prática aquilo que estamos estudando na palavra. A igreja local não deve ser aquela que fica mais perto da sua casa, mas deve ser aquela que está mais perto da palavra do Senhor. Não deve ser aquela que tem o melhor estacionamento, ou melhor clima, ou melhor música, ou melhor ambiente para criança, ou enfim, qualquer outra coisa. A igreja que nós devemos fazer parte é aquela que está buscando olhar para a palavra de Deus e segui-la fielmente. Você faz parte da igreja de Cristo? Você faz parte da igreja local? Será que nós estamos caminhando na direção certa? E se o Senhor tem falado com você com relação a isso, saiba que qualquer um de nós está disposto a conversar depois, poder explicar talvez até melhor o que tudo isso significa. Talvez você pode olhar e falar assim: eu não faço parte ainda da igreja de Cristo. Estamos dispostos a conversar, entender melhor, poder explicar melhor. Queremos e buscamos ser uma igreja como o que Cristo ensinou. E é isso que vamos buscar ser até o final dos tempos, se Deus assim permitir. Vamos orar? Senhor Deus, que esse tempo que tivemos aqui possa ser um tempo de reflexão para todos nós. Primeiramente, aqueles que ainda não entenderam e receberam o Senhor como Salvador, que o Senhor possa estar falando ao coração dessas pessoas e, se for do seu agrado, que elas venham a entregar a vida e crer verdadeiramente no Senhor. Fazer parte da igreja de Cristo. Aqueles que ainda estão buscando o melhor ambiente, lugar, que o Senhor também possa estar tocando no coração dessas pessoas, para que venham a fazer parte da igreja que se reúne nas casas, na cidade, que possa ser pessoas que buscam conhecer mais o Senhor, conhecer a Tua Palavra, pois esse é o nosso alimento para a nossa vida. Sê conosco, ó Deus, que a gente possa estar nesse caminho certo, caminhando na direção do que o Senhor ensina. Pessoas possam testemunhar que são cristãs através do batismo e que mais pessoas venham a ser alcançadas pela obra e pelo Evangelho que o Senhor proclama. Sê conosco nessa missão, nessa tarefa, sê conosco nessa semana que vamos ter. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém.